Oi, me chamo Douglas Feitosa, sou professor, palestrante e empresário na área administrativa. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre gestão de carreira. Com isso, vamos dar início ao nosso curso, que tem como objetivo examinar os diferentes fatores envolvidos no alcance de uma carreira de sucesso e das principais teorias sobre o assunto, e desenvolver um plano de ação. Sabemos que a escolha de uma carreira profissional não é tão simples, envolve outras características além mercadológicas, mas também pessoal, cultural e outras características integradas a essas escolhas que vão lhe direcionar a traçar um caminho profissional, uma carreira profissional. Dessa forma, o termo carreira, ela significa justamente um caminho. Mas qual caminho? Que caminho é esse? O termo carreira não revela um histórico profissional, mas um caminho rumo a um objetivo profissional. Refere-se ao percurso profissional que deverá atender a objetivos pessoais e profissionais, trazendo satisfação e realização. Muitas vezes, como já fui professor também de ensino médio, se coloca muito um direcionamento para a escolha profissional de alguns cursos ou de algumas áreas que por muito tempo, principalmente no século XVIII, foram carreiras que estavam no auge, profissões que estavam no auge, como engenharia, direito e medicina. Então, atualmente, ainda durante essa escolha profissional, que ocorre justamente no final do ensino médio, onde passamos pelo processo seletivo vestibular ou exame nacional do ensino médio, é que fazemos essa escolha. Porém, muitas vezes essa escolha ela vem direcionada ou dos nossos progenitores que querem que possamos seguir ou que desejam que venhamos a seguir a mesma profissão deles, no caso dos nossos pais. Áreas consolidadas, que essa consolidação significa justamente ter uma estrutura financeira fortalecida, ter uma estabilidade financeira advinda desse curso e por se reconhecer socialmente dentro do mercado. Porém, por muito tempo não se levou em consideração o desejo de cada uma das pessoas. E justamente fazer algo que outras pessoas desejam acaba influenciando no percurso dessa nossa carreira profissional. O que queremos, como queremos, quando queremos, como desenvolvemos os nossos trabalhos. Então, a carreira aqui, ela significa justamente um caminho, um rumo a um objetivo esse profissional, que ele não começa justamente com a escolha da profissão, ele não termina com a escolha da profissão. Pelo contrário, dentro da escolha dessa profissão, aí temos o envolvimento de características pessoais, culturais, interpessoais, que vão influenciar justamente nessa trajetória. Então, aqui no curso, vamos trazer justamente o que é importante para essa carreira profissional, qual a importância e como consolidar essa carreira e, mais ainda, desenvolver um plano de ação para você chegar a desenvolver alguns aspectos. Claro que por muito tempo se coloca apenas do ponto de vista financeiro. Você ganhar bem em qualquer profissão que seja. Porém, antes disso, temos a nossa satisfação, a nossa realização. Mesmo que tenhamos um salário muito bom, será se eu estou satisfeito? Será se eu estou realizado naquilo que se coloca? E por achar que essas profissões do século XVIII, a escolha dela se dá somente desse ponto de vista, é que possamos ser felizes. Só que não. Eu tenho um amigo médico que o sonho dele é trabalhar na aviação. Hoje ele é médico, ele é consolidado, porém ele se coloca como um profissional frustrado, porque o que ele realmente desejava não era essa carreira. Acabou seguindo por influência familiar e hoje está se encontrando, mesmo depois de muitos anos, porém não é o que ele realmente quer. Isso é muito comum nos dias de hoje. Então, o fortalecimento da escolha certa se dá dessa forma. Porém, sabemos que não é tão certo, muitas vezes, a nossa escolha no vestibular não é necessariamente o que iremos seguir durante toda a nossa vida.
Assim, a carreira de um profissional não é considerada apenas a profissão exercida por ele hoje, deve ser levada em conta toda a sua trajetória. Eu coloco muito que a trajetória profissional, essa carreira profissional, esse caminho profissional que escolhemos, ela não ocorre somente no final do ensino médio, quando escolhemos a profissão que queremos seguir e quando adentramos na faculdade. Eu coloco que essa carreira profissional, ela é formada desde da nossa educação infantil. Mas por que da nossa educação infantil? Eu vou trazer muito para vocês alguns exemplos do nosso cotidiano, do meu cotidiano e alguns acontecimentos relacionados à carreira profissional. Eu coloco que tudo inicia ainda na educação infantil, que é justamente onde começamos a ter essa interação interpessoal com os nossos colegas de sala, por exemplo, na escola, quando estamos nesse ensino infantil, nessa educação infantil. E essas pessoas, algumas durante a nossa trajetória pessoal e profissional, elas estarão presentes. Outras vezes não. E outras vezes podemos passar um tempo sem esse contato e acabar retomando em um futuro. Dessa forma, a forma como agimos, como nos colocamos ainda no ensino infantil, é justamente onde vai ser traçado o nosso perfil. Estou dizendo isso porque eu sou de uma cidade interiorana, do estado do Ceará, e hoje desenvolvo atividades empresariais, tenho 2 empresas no mercado, e uma vez eu estava precisando de um contador e fui até o advogado da empresa e pedi essa indicação de um contador. Na época eu estava fazendo a negociação de algumas outras empresas e quando ele me passou o nome do contador, passando um ótimo currículo, um currículo muito bom e extenso, eu fui ver que esse profissional era justamente um ex-colega de sala, que foi colega meu de sala ainda na educação infantil. E mesmo a gente tendo sido colegas de sala há muito tempo atrás, eu pude traçar a pessoa que ele era. Já conhecia há muito tempo, sabia quem era a pessoa, não o conhecia profissionalmente, mas o conhecia pessoalmente. Então, dessa forma, eu pude saber como é que essas características pessoais e a nossa relação interpessoal poderia fluir bastante na questão profissional atualmente. Então, eu estou dizendo que essa carreira profissional começa desde essa época, onde vamos conhecendo pessoas, onde muitas vezes um colega de sala pode se tornar ser um sócio, um professor pode nos indicar para um determinado cargo ou função em uma empresa. Isso é muito comum, essas relações. Em uma das minhas empresas, os meus sócios, na realidade, eles vieram da academia, da graduação, quando éramos colegas de sala. Eu pude observar por um determinado tempo a postura que eles exerciam em sala de aula, junto aos demais colegas, junto aos profissionais da instituição, junto aos professores, e ao perceber a forma como eles se comportavam, é que eu tive a oportunidade de chamá-los e serem meus sócios nessa empresa. Então, dessa forma, a carreira profissional ela não ocorre somente quando escolhemos a profissão que queremos, mas ela se dá além disso. Ela vai em uma época que nem sabemos o que ainda queremos. Dessa forma, a carreira profissional é a construção de uma imagem e reputação que proporciona credibilidade para o indivíduo que exerce determinada atividade. Tudo o que se aprende e se faz durante a trajetória profissional é a construção da carreira pretendida. Sabendo onde queremos chegar, como se colocou num dos conceitos, que a carreira profissional é justamente o rumo, o caminho, o traçado, o rumo à realização de um objetivo, onde queremos chegar é justamente onde vamos saber qual caminho traçar, como devemos percorrer, os obstáculos que teremos que ultrapassar. Então, dessa forma, a carreira profissional se coloca como
de tamanha importância no desenvolvimento dessas ações, de tamanha importância no desenvolvimento das práticas que vamos exercer até a consolidação da nossa carreira, ou simplesmente termos uma estabilidade, ou como se coloca ainda quando somos muito jovens, ser bem-sucedido. Mas o que é que significa sermos bem-sucedidos? O que é ser bem-sucedido? Significa ganhar bem? Significa estar na profissão que você escolheu? Significa estar na função que você queria? Ou simplesmente a junção de tudo isso? Ou simplesmente estar satisfeito, estar realizado onde você se encontra? Como se dá essa sua realização? Então, essa carreira profissional, ela deve ser formada, justamente formada por imagem ou reputação que vamos construindo no decorrer da nossa vida. A carreira do indivíduo vai regredir ou evoluir de acordo com o seu empenho e oportunidades em sua trajetória profissional. Nós que construímos, nós que consolidamos, nada vem fácil. Então precisamos saber onde queremos chegar para começarmos a traçar os nossos caminhos, para saber quais são as oportunidades que temos ou as oportunidades que podemos construir. É uma sequência de experiências e trabalhos realizados, com vários estágios e transições que variam em função de pressões exercidas sobre o indivíduo, originadas por ele próprio e pelo ambiente que está inserido, sendo uma relação estabelecida entre a pessoa e a empresa, englobando as perspectivas de ambos. Em um artigo que eu escrevi, que inclusive irá ser publicado ainda nas próximas semanas, eu começo o artigo com o seguinte questionamento: o que queremos ser quando crescer? A resposta, muitas vezes, elas já são pré-definidas, ou porque os nossos pais escolheram, ou porque a sociedade acha que é a melhor. E a resposta geralmente é a mesma. Engenheiro, advogado, médico, dentista, professor. Algumas pessoas colocam até as normalidades e profissões ainda quando somos novos: astronauta, jogador de futebol. Porém, são poucas pessoas que respondem que querem ser empreendedores, que querem ser empresários ou querem ter atitudes empreendedoras. Por que muitas vezes não escolhemos dessa forma? Porque ainda no ambiente escolar não nos é proporcionado disciplinas como empreendedorismo, liderança, motivação, aspectos empresariais, nada disso nos é proporcionado. Eu posso até não querer empreender, eu posso até não querer ser empresário, mas pelo menos eu tive o direcionamento. Ou vai dizer que só porque eu vi física na escola, necessariamente eu vou ter que ser um físico. Só porque eu vi biologia, obrigatoriamente eu tenho que ser da área da saúde. Não. Me deram a possibilidade de ver se aquela era a área que eu queria seguir. Da mesma forma, da questão empreendedora. Então a sociedade coloca muito isso. Ser empreendedor não significa necessariamente você abrir uma empresa, mas ser empreendedor significa você ter características e comportamentos empreendedores, que as empresas hoje cada vez mais necessitam de pessoas com esses perfis. Então, é justamente isso que nos colocamos. Precisamos desenvolver essas questões empreendedoras que vem da questão: quais são essas características que elas estão ligadas ao mundo dos negócios que podem ser úteis no nosso dia a dia? Planejamento, saber planejar, o cálculo de riscos, chegarmos a um risco que foi, eu sei o risco que eu posso correr. Esse risco, ele já é direcionado, eu sei que eu posso chegar a correr esse risco. Então, planejamento, riscos calculados, liderança, motivação, interação interpessoal, tudo isso acabamos aprendendo juntamente com o direcionamento empreendedor. Então, a carreira profissional, a gente precisa ter a oportunidade de conhecer todas as áreas, todos os aspectos, para que possamos e saibamos escolher a que melhor se adequa à nossa realidade, a que melhor se adequa à nossa realização e satisfação. O que eu quero fazer? Então, por isso o questionamento: o que eu quero ser quando crescer? É mais ou menos isso que trata o artigo. E é mais ou menos isso que vamos seguir no decorrer do nosso curso hoje. Nessa imagem,
eu busquei trazer para vocês, ela toda representa a carreira profissional. Como vemos, nós temos um indivíduo no final desse ambiente. Esse quadrado aqui, vamos colocar como um ambiente, na realidade um labirinto. Essa pessoa foi percorrendo esse caminho não em linha reta, mas passando por obstáculos, por escolhas, tendo que ter atitudes para chegar justamente onde ele queria, onde ele estaria realizado. Porém, para chegar a ter essa posição, teve que ter relações interpessoais, ele teve que saber como agir, como tratar e ser tratado com outras pessoas. No nosso ambiente de trabalho, vamos lidar com pessoas com culturas diferentes, conhecimentos diferentes, idades diferenciadas da nossa. Então, essa diversidade que se coloca em um mesmo ambiente é de tamanha importância para o nosso crescimento. Um outro ponto são os trabalhos realizados, que de certa forma se ligam às experiências. Por onde foi que eu passei, o que foi que eu passei, quais os empregos que eu tive, as oportunidades, as viagens, os intercâmbios. Eu coloco muito aqui que o que é muito importante também é o que nós chamamos de conhecimento tácito. E o que vem a ser esse conhecimento tácito? O conhecimento tácito é aquele nosso conhecimento do dia a dia. O que você aprendeu ao ler um livro, assistir uma novela, ao ver um filme, a conversar com um amigo, a discutir em sala de aula com o professor. Esse aprendizado, nessa discussão que traz esse aprendizado, esse conhecimento. Então, todo esse conhecimento é o que chamamos de conhecimento tácito. Você soube que a capital do Peru era Lima, não porque abriu necessariamente um livro de geografia, mas porque você estava brincando, estava jogando O, por exemplo, que é um jogo bastante conhecido de tabuleiro. Você soube, você ficou sabendo onde ficam os Estados Unidos ou que a Espanha é na Europa, porque simplesmente você assistiu uma novela ou viu um filme. Então, conhecimento tácito, esse nosso conhecimento do dia a dia, que ele vai justamente ditar muitas partes das nossas escolhas, das nossas percepções, do nosso dia a dia, o que devemos fazer e como devemos agir. Assim, a construção da carreira é baseada na competência que está dividida em 3 características, o que vocês vão ver em muitas literaturas, e aqui nós chamamos pela sigla de CHA. CHA significa ser de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Conhecimento, a habilidade e a atitude, nós vamos ver cada um no decorrer do nosso curso. Não necessariamente eu só preciso saber, eu preciso saber fazer. Não apenas sei, eu sei fazer. E eu apenas não adianta eu saber, eu não preciso saber. Não adianta eu saber fazer se eu querer fazer, que é a atitude. Então, cada um deve conduzir a própria carreira com base em sua autoavaliação do que tange às suas necessidades, interesses e objetivos que contemplem o que lhes é fundamental para que se possa competir nesse mercado tão exigente. A competitividade no mercado ela é muito extensa. Então, se estamos realizados e satisfeitos, estamos motivados, vamos conseguir desenvolver as nossas práticas de forma mais eficiente, mais eficaz. Então, precisamos disso. Porém, em nenhum momento vamos agir na forma correta se não conseguimos ou se não estamos nos sentindo bem no nosso ambiente de trabalho, se não estamos bem com as pessoas que estamos nos relacionando, se não estamos bem no curso que queríamos, ou estamos naquele que não queríamos. Então, é justamente essa construção de carreira que acaba sendo de tamanha importância. Dando continuidade à nossa aula, vamos ver cada uma dessas competências que acabamos de falar, que é o chamado CHA: conhecimento, habilidade e atitude. Dentro da competência, o que vem a ser o conhecimento? É justamente o saber. É o treinamento teórico, é aquilo que vamos ver na faculdade, na escola. É aquele aprendizado que temos, esse aprendizado em busca desse conhecimento. A outra competência que está ligada ao CHA é justamente a habilidade. Eu aprendi a teoria.
Agora eu vou para o treinamento prático. É o saber fazer. Eu sei como é, que eu vi a teoria, mas agora, será se eu sei fazer na prática? É justamente a habilidade. E quanto mais fazemos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais desenvolvemos habilidades daquela área. Porém, não adianta você saber, não adianta você ter o conhecimento teórico, não adianta você ter o treinamento prático se você não quer fazer. A atitude é justamente aquela de querer fazer, é ter a ação de fazer porque realmente quer, se sente motivado. Isso depende do profissional. Se você não está feliz na sua área de atuação, você pode até ter o conhecimento teórico, você pode ter até o conhecimento prático, mas se você não se sente motivado, se você não se sente realizado, se você não se sente satisfeito, você não vai querer fazer. E com isso, a gente acaba desestruturando esse processo nessas 3 competências, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, que interligadas nos tornam um profissional mais eficiente no nosso dia a dia, na nossa área de atuação. O desenvolvimento de carreira segue um pouco esse fluxo. O primeiro é o começo da vida profissional, caracteriza-se por ser um período em que as habilidades técnicas são mais relevantes. É justamente o que aprendemos na faculdade. Aquele conhecimento que no início da nossa carreira profissional nós somos mais técnicos. Nós aprendemos a teoria e queremos agora praticar. São essas habilidades técnicas que desenvolvemos. Com o passar do tempo, com a primeira promoção, quase sempre vem a primeira oportunidade de exercer uma função de liderança. Você vai mostrar que o seu conhecimento vai além do técnico. Você vai mostrar que você tem conhecimento além da sua área de atuação. E é justamente isso que provoca essa promoção, o seu reconhecimento profissional. Aí nós vamos vir para o último ponto, que agora, já no ápice praticamente da sua carreira profissional, você começa a desenvolver atividades mais intelectuais, estratégicas, de gestão e menos técnica. Geralmente é quando colocamos no triângulo, nós temos a base formada pelo operacional, o intermediário formado pelo gerencial e o topo formado pela diretoria. Enquanto a diretoria trabalha mais com os aspectos intelectuais, estratégicos e de gestão, a base trabalha mais com os aspectos técnicos. Alguns literários colocam como a base é formada pelo peão, que ele exerce mais uma função braçal, enquanto o ápice do triângulo, onde está a direção, é mais um aspecto intelectual. Porém, isso é uma cadeia, um processo que você vai crescendo à medida que você desenvolve a sua carreira.